A Larissa Bittencourt, que já é de casa, né? Já participou várias vezes aqui do Partilhar. Ela é psicóloga e também especialista em saúde mental e dependência química. E no último dia 18 de fevereiro foi celebrado o Dia de Combate ao Alcoolismo. Então hoje nós vamos conversar, né? Vamos conscientizar a população acerca da doença e dos prejuízos causados por ela. Por isso que Larissa está aqui hoje para a gente entrar nesse assunto. O Dia do Alcoolismo vem justamente com esse objetivo, né, Lari? De falar do assunto, de conscientizar, falar da importância do tratamento, falar que tem tratamento, né? Que existe possibilidade de você se recuperar dessa doença, até porque a dependência química é considerada uma doença, né, Lari? Isso mesmo, Kézia. Assim como o Janeiro Branco, né, para conscientização da saúde mental, no dia 18 de fevereiro tem também, né, a conscientização para o alcoolismo e outras drogas. Então, assim como você disse, existe, né, essa possibilidade de tratamento, existem vários tipos de tratamento. Então, assim, muitas vezes as pessoas não sabem nem por onde começar. Fica naquele sofrimento, ou familiar, ou o próprio adicto, fica naquele sofrimento, sem saber por onde começar, aonde procurar ajuda. Então, hoje nós vamos estar nesse bate-papo aqui para falar um pouquinho da conscientização, né, a diferença entre uso, abuso e dependência, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, mas será que eu sou um dependente? Né? Então é interessante a gente saber quais são os requisitos para a gente saber a diferença de um uso, de um abuso, né, que seria ali um sinal amarelo, e a dependência química, o sinal vermelho. Então vamos estar no bate-papo hoje aqui. Vamos. E eu estava dando uma pesquisada ontem, Lari, para a gente falar do assunto de hoje, e uma das coisas que me chamou a atenção é que o uso de bebidas alcoólicas por jovens desperta grande preocupação entre profissionais da saúde. Inclusive, estudos apontam que a experimentação vem antes até mesmo dos 15 anos. Então, quando nós deparamos hoje com uma pessoa que sofre, né, com essa dependência do alcoolismo, a gente percebe que essa pessoa começou a consumir o álcool, a bebida alcoólica, muito cedo. E isso, de certa forma, é uma preocupação, né? Atualmente, os jovens estão bebendo cada vez mais. Sim, Kézia, infelizmente está cada vez mais se tornando comum, né, esse uso tanto do álcool quanto desses cigarros eletrônicos também, né, que é um risco, né, tem estado muito em alta esse tema do cigarro eletrônico também, que também é um tipo de droga. Então, assim, muitas vezes o adolescente, ele vai começar pela curiosidade, ou o grupinho, né? Eu tenho que fazer parte do grupinho, e daí para eu fazer parte desse grupinho, eu tenho que fazer o que o grupo está fazendo. Então eu acabo ali fazendo o consumo de álcool para fazer parte do grupo, e daí eu tenho aquela percepção de que eu sou meio tímido, né? Eu não consigo me enturmar direito, então eu vou tomar uma cervejinha, algum outro tipo de álcool, para que eu fique mais desinibido, né, e consiga ali chegar na minha paquera ou fazer parte do grupinho. Então, infelizmente, Kézia, o adolescente, ele começa por esses motivos, mas depois vai se tornando cada vez comum, até quando se torna uma dependência, e que daí, na verdade, o dependente, ele faz uso do álcool, por exemplo, para diminuir os desconfortos que a abstinência traz. Olha que horror isso. Então, assim, né, o tremor, a irritabilidade. Então, muitas vezes a gente acaba vendo pessoas logo cedo fazendo o consumo de álcool, justamente por isso, para inibir o desconforto corporal, fisiológico, que a abstinência do álcool traz. Eu estava vendo aqui, olha só, gente, que quanto mais cedo ocorre o primeiro contato com essa substância, maiores os riscos de problemas. Diversos fatores influenciam este comportamento. Mudanças físicas, sociais e psicológicas da puberdade, traços de personalidade e fatores hereditários, além de prejudicar o desenvolvimento do sistema nervoso.
O consumo precoce do álcool também aumenta a possibilidade de consequências negativas, como queda no rendimento escolar, gravidez precoce e indesejada, violência e acidentes. Isso mesmo. Infelizmente, são essas situações, né, essas ocasiões que acontecem quando começa o consumo de álcool, e o consumo de álcool muito cedo, na adolescência. Então, assim, sabe, Kézia, é algo que eu gostaria de falar. Pais, não fica com essa brincadeirinha de é só espuminha, sabe? A espuminha na chupeta. Gente, não faça isso, pai, porque nós não sabemos o que tem que pode desencadear. Então, lá na frente, nós vamos sofrer. Então, para que fazer agora? Né? Muitas vezes assim, tá só aqui, é um aniversário, tá entre família. Não, é só um golinho, é só o finalzinho da latinha. Não faça isso com o seu filho, pai, porque hoje é só o finalzinho da latinha, amanhã vai ser 1, 2, 3, vai ter aquele descontrole e daí a família fica naquela turbulência que é você acompanhar um dependente químico. E começa assim, né, Lari, com uma latinha, com 2, aí daqui a pouco já mistura, né, a cerveja com outro tipo de bebida. O uísque com energético, né, e assim por diante. Então, assim, não, né, adolescente, criança, não é idade para fazer o consumo de álcool, nem a espuminha, nem o final da latinha, nem nada. Criança tem que tomar água, tem que tomar suco, adolescente também. E quando tiver a idade maior de 18 anos, que quiser experimentar, aí é por conta em risco, mas o pai e a mãe fez toda uma preparação, né, Kézia, para conscientização do adolescente. Tá. E diante das pesquisas, né, eu também, né, encontrei ali informações que mostram, Larissa, que no último ano há uma tendência do aumento de consumo entre as pessoas do sexo feminino. Então, hoje em dia, as mulheres estão bebendo mais do que os homens, né, essa quantidade. E, por questões fisiológicas, né, as mulheres, elas são mais prejudicadas devido ao excesso do álcool, devido ao excesso de bebidas alcoólicas. Então, hoje em dia, você que trabalha, né, nessa área, nesse ramo, você também atende mulheres que sofrem com isso, dependente químico? Sim, Kézia, realmente temos visto assim, estudos, pesquisa que tem aumentado, né, o consumo de álcool entre as mulheres. Né, estamos ali mais ou menos no mesmo patamar que os homens. Isso, e como você disse, é mais agravado a parte da saúde da mulher. Então, por exemplo, assim, dificuldade para engravidar depois, isso, né, prejudica. E outras questões fisiológicas que também vem a complicação. Cirrose, o envelhecimento precoce. Então, assim, são várias situações que prejudicam o bem-estar, né, da saúde da mulher. Agora, nessa pandemia, né, aumentou também muito o consumo, né? Porque as pessoas elas ficaram mais em casa e entre famílias, né, entre pessoas próximas. Larissa, você acha que porque as pessoas estavam aflitas, angustiadas, ansiosas e aí descontavam isso em bebidas? Porque, de certa forma, esse consumo, né, o excesso da bebida traz, né, essa questão de satisfação, traz esse prazer, né, justamente o relaxamento, né? Até porque o álcool, né, dentro das drogas são divididas em 3. Estimulantes, alucinógena e depressora. Todas agem no sistema nervoso central. O álcool, ele está dentro do grupo das depressoras. Então, ele deprime o sistema nervoso central. Então, por isso que dá essa sensação de relaxamento, de bem-estar. Só que isso, em grande quantidade, vai fazer ao contrário, vai causar mais ansiedade, depressão, né? Então, eu acredito, Kézia, que é um pouquinho de cada coisa, né, que fez as pessoas aumentarem o consumo do álcool na pandemia. Porque eu penso assim, que a pessoa que estava ali tentando
né, no seu limite ali, tentando manter um equilíbrio. Na pandemia veio tudo isso, questões financeiras, né, ansiedade, a incerteza do amanhã, dormir, né? dificuldade para dormir, esse novo normal, né? Então sai de máscara, não pode sair, é o home office, não é um novo, qual a palavra, assim, é uma nova rotina. Uma nova rotina, você teve que criar tudo, na verdade, você teve que criar uma nova rotina. Verdade. Então tudo isso contribuiu para o aumento do álcool, do consumo do álcool, né? Larissa, agora todo mundo se pergunta, meu Deus, eu gosto de tomar minha cervejinha, né? Eu gosto de tomar minha gela, como muitos dizem. Mas será que eu sou um dependente químico? A gente fica se perguntando, será que eu já sou um dependente químico? Quando que a pessoa percebe que ela é um dependente químico, ela tem que dar uma freada, tem que dar uma controlada aí nessa situação? Então, Kézia, na verdade, são divididos em 3 situações. O uso, então assim, é quando você toma esporadicamente, né? Quando você não tem nenhum dano, nenhuma nocividade na sua vida diante daquele uso. Esse é o primeiro, né? O segundo é o uso nocivo ou o abuso, que a gente chama, que começa a ter pequenos prejuízos, entende? Por exemplo, assim, eu não consegui trabalhar no outro dia porque eu estava de ressaca. Né? Eu sofri um acidente porque o álcool diminuiu, né, as minhas cognições, né? Então eu não tenho aquele reflexo tão perfeito igual sem o uso do álcool. Então, assim, são algumas situações onde vai causando alguns danos. E a dependência, Kézia, é quando realmente eu começo a me afastar dos meus familiares, eu não tenho mais aquele convívio social que eu tinha antes, a tolerância começa a aumentar. Então, se antes eu bebia 1, 2 latinhas e já estava satisfeito, hoje eu tenho que beber uma caixinha, 2, 3, estou falando cerveja, sim, mas em doses também. Então, assim, a minha tolerância vai aumentando, né? E sem contar os prejuízos, né, que eu vou tendo na minha vida. Daí eu já não consigo ir mais ao trabalho, aquilo que eu falei no início do programa, logo cedo eu preciso estar fazendo uso para que diminua as minhas sensações fisiológicas, como tremor, irritabilidade, ou à noite a insônia, né, entre outros fatores. Então, assim, de modo geral, é dessa forma que a gente avalia. E claro, Kézia, eu falo muito assim, observar a fala de quem está ao nosso redor. Família, familiares, amigos, sabe? Esses pontos de apoio que nós temos. Então, assim, se eu sou a sua amiga e eu tô, fazendo, um uso abusivo, já tá assim no sinal amarelo, a Kézia vai chegar e falar, olha, Lari, eu te amo, né? E é por isso que eu tô te dando esse toque. Vamos maneirar um pouquinho, né, na quantidade. E assim, então, isso tudo são fatores de sinal de alerta, né? Familiar, amigo e essas outras situações são sinais de alerta para eu perceber como que tá esse grau. E claro, eu tenho alguma dúvida, apesar de todas essas informações ainda... Opa. Celular aí. Então, assim, fazer também um auxílio com o próprio profissional, né? Se eu não sei se eu ainda estou diagnosticada com dependência química ou não, eu vou e procuro um profissional, seja ele psicólogo, psiquiatra. Existem testes para isso, para que está realmente trazendo o diagnóstico. Já estamos de volta com o nosso Partilhar. Bom dia para você que ligou a TV agora. Seja bem-vindo, vamos ficar aqui juntinhos até 8 horas da manhã, viu? Enquanto isso, você pode ir participando através do nosso WhatsApp, que é o 99911 4450.
6, tá? Na ocasião, estou aqui conversando com a psicóloga Larissa Bittencourt. Estamos falando sobre o combate ao alcoolismo, viu, gente? É um assunto muito importante. Se você tem interesse, já fique por aí, já envia a sua pergunta. E, ó, vou te lembrar que essa entrevista também vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube TV Alamanda Vilhena, viu? Muito importante você, familiar, você se informar, se reiterar a respeito do assunto para ajudar, né, pessoas que estão precisando. Pessoas que estão precisando principalmente de tratamento, né, Larissa? E essa é a maior dificuldade, gente, é se tratar da dependência ao alcoolismo. Porque, que nem a gente estava conversando aqui antes do intervalo, na grande maioria, eles não aceitam que são dependentes, né? Eles não reconhecem que são dependentes. Então, o papel da família se torna ainda mais difícil, porque você tem que convencer a pessoa de que ela precisa de tratamento. E assim, Kézia, além deles não reconhecerem, eles acham que tem o controle. O controle. Eu paro a hora que eu quiser, eu tenho o controle de tudo, não percebe, né, aqueles requisitos que nós falamos, né, das perdas, né, que vai tendo, vai se afastando da família, do convívio social, tendo prejuízo no trabalho, enfim. Então, assim, familiar, não exclua, sabe? Então, por exemplo, assim, aqui em Vilhena mesmo tem tantos grupos de autoajuda, de apoio. Então, assim, se o dependente não quer ir, vá ao familiar, porque quanto mais conhecimento tiver, mais você vai poder ajudar o seu ente querido. Né? Então, assim, não quer ajuda, não quer saber, mas os familiares, eles se tornam codependentes. Então, assim, vive aquele turbilhão junto com o dependente e todas aquelas situações. Então, assim, são prejuízos no trabalho. Então, por exemplo, assim, você se vê mentindo pro patrão. O fulano não foi. Não, é porque ele ficou doente. Então, você acaba encobrindo aquela situação. Né, vai ter um churrasquinho, vai ter um aniversário. Não, eu não vou porque o fulano vai beber e vai dar vexame. Então, assim, você também vai entrando junto, você vai se tornando realmente codependente daquela pessoa. Você fica naquele turbilhão junto. E quando você busca um grupo de autoajuda, um grupo de apoio, você vai percebendo que cada um é um. Eu não preciso estar ali vivendo 24 horas em cima daquela pessoa. Deixa ele ir vivendo. Larissa, mas causa prejuízos, causa danos. Mas muitas vezes ele precisa ir no fundo do poço para ele perceber que ele precisa de ajuda. Nossa, Larissa, que pesado, mas infelizmente é assim. Então, assim, sabe, vá nos grupos de apoio, porque ali você vai ouvir muitas pessoas, muitos relatos de pessoas que estão em sobriedade, que estão bem. E você também vai poder ir vendo o que é que eu posso ajudar nesse grupo. O que eu fiz que me ajudou? Me ajudou o meu ente querido e assim por diante. Então, aqui existe a Pastoral da Sobriedade, que é toda terça-feira. Tem o grupo do Alcoólicos Anônimos, o AA, né? Existem, assim, vários grupos de apoio aqui e você pode estar indo e participando. Essa pessoa, para ela receber o tratamento, antes disso, ela precisa aceitar? Ela precisa entender que ela precisa de tratamento? Ou existe possibilidade, forma de você, da família, inserir a pessoa ali no tratamento? Você vai fazer. Você é obrigado a fazer, no seu ponto de vista, Lari? Então, Kézia. Existem, né, as clínicas compulsórias, que a gente chama, né, que é onde o responsável, ele vai inserir, né, o ente querido nessa clínica, e lá nessa clínica ele vai ter assistência 24 horas. Então, ele vai ficar lá fechado, ele não pode sair. Diferente de uma comunidade terapêutica. Entendi. É muito interessante saber diferenciar o que é clínica e o que é comunidade terapêutica. Clínica, você pode
pode ir de livre e espontânea vontade, mas você vai ficar fechado ou ir de forma compulsória. O seu responsável é que vai colocar você lá dentro. E tem as comunidades terapêuticas, onde você vai de livre e espontânea vontade e faz o tratamento. E você pode desistir a qualquer momento. Como diz, né, a porteira é aberta. Então, a pessoa fica ali de livre e espontânea vontade. O que difere, que é igual você falou, né? Muitas vezes a pessoa, ela tem que ter a consciência, nem sempre. Nem sempre. Por quê? Porque assim, o adicto vai tendo tantos prejuízos que, na verdade, ele vai para agradar a família. Ele não vai assim porque ele realmente percebe que ele precisa de ajuda, que ele realmente precisa de uma mudança. Mas eu digo assim, tudo é válido. Entendi. Nós não sabemos aonde que aquela sementinha vai brotar. Então, assim, o adicto foi, olha, eu vou ficar aqui só o tempo do tratamento, ou às vezes ele acha que com 5 meses ele vai estar bem, 3 meses. Vai, deixa aí, porque lá é um processo também. E quem sabe nesse processo, o que ele for aprendendo ali não desperta essa percepção de que realmente ele é um adicto, de que a adicção é uma doença, né? E ele precisa de tratamento. Então eu digo assim, sabe, Kézia, qual o motivo que a pessoa for, não importa. O importante é ele ir, sabe? E assim, também tem aqui o CAPS, que pode auxiliar as pessoas, né? Nem sempre precisa ser ou numa clínica ou numa comunidade. Pode começar indo pelo CAPS ou indo num grupo de autoajuda, né? Num grupo de apoio, para ir tendo esse conhecimento e essa percepção. Olha só, gente, muito interessante isso, né? Então, nem sempre a pessoa vai ter consciência, mas vai, né? Porque tá ali a esposa, tá falando, né? O pai, a mãe. Ameaçando de ir embora de casa. Aí pensa os pais pensam nos filhos. Então, assim, sabe? A gente precisa entender, Kézia, que é uma doença. E por mais que seja difícil para quem convive, é uma doença. Entende? Então, assim, quanto mais conhecimento tiver dessa doença, mais eu vou conseguir combater. Então, tanto o familiar quanto, né, o próprio adicto, o próprio dependente, ele buscar essa ajuda. A gente finalizar aqui o bate-papo com a psicóloga Larissa. Larissa, você agora vai montar um grupo de apoio. E como é que vai funcionar isso? É um projeto, né, voltado para essas pessoas, né, dependente químico ao alcoolismo. Quem está aí assistindo tem vontade de colocar um parente, ou quem está assistindo tem vontade de participar, como funciona? Então, Kézia, esse grupo de apoio vai começar no dia 7 de março, segunda-feira. Então, vai ser toda segunda-feira, às 17 horas, vai dar início. E é um grupo de apoio, assim, Kézia, para quem quiser ir. Né? Nós vamos dar espaço para a fala, né? Então, assim, tanto o dependente quanto o familiar, um amigo, enfim, eu quero ir lá no grupo para saber como funciona um grupo de apoio. Será bem-vindo. Então, vai ser lá na Igreja Nações, que é próximo ali, descendo o Banco do Brasil. Toda segunda-feira, a partir do dia 7 de março, às 17 horas. Às 5 horas da tarde vai começar o grupo de apoio. Então, e lá eu convido vai ser partilhar histórias, experiências. E aí você vai falar também da importância do tratamento. Isso, Kézia. Nós vamos ter 2 momentos, na verdade. O primeiro momento, eu pretendo, assim, fazer a psicoeducação, que a gente chama, né? Que é estar falando um pouco sobre a dependência, sobre a codependência. E num segundo momento, abrindo para essa conversa, para esse diálogo, que é essa troca, que é onde faz ser tão importante o grupo de autoajuda e ajuda mútua, porque eu tenho algo para aprender e eu também tenho algo para ensinar, né? Então, assim, eu pensei em dividir nesses 2 momentos e nesse segundo momento ter esse diálogo. Vai ser cobrado algum valor, taxa ou não? Não, Kézia, é de forma gratuita, então todos são bem-vindos. Larissa, eu não tenho ninguém na minha casa que tenha problema com álcool, com algum tipo de droga, é bem-vindo também. Tem algo, uma palavra de apoio para dar para as pessoas. Todo mundo vai ser bem-vindo, Kézia.
ficha de inscrição ou não? Ou a pessoa só pode chegar lá e já vai se acomodando? É só chegar e vai ser bem-vindo, né, às 17 horas, lá na Igreja Nações, toda segunda-feira, a partir do dia 7 de março. Então, a partir do dia 7 de março, viu, gente? Já anota aí na sua agendinha, a partir das 17 horas da tarde, tá bom? Você pode chegar lá na Igreja das Nações para você participar aí desse grupo de apoio. Larissa, obrigada. Só um Sim, assim, e se caso não puder ir às 17, vá a hora que puder. Isso, né? Não tem problema, não consigo estar às 17, chega às 17h30, não tem problema. Pode ir o horário que puder, vai ser muito bem-vindo. Que bom. Lari, obrigada, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Pelo espaço, muito bom receber você aqui. E tá falando um pouquinho sobre a questão da dependência química. Eu quero partilhar coisas boas